Chegamos ao último momento do retiro, que é viver em gratidão. Não é viver em gratidão, não é viver em gratidão. Certo? Quarto e último dia do retiro. Gratidão no hebraico é: Senhor, eu te reconheço. Senhor, eu te declaro como doador de toda bondade. Senhor, eu quero ser como o Senhor é. É isso aí que é gratidão. É se jogar nessa bondade de Deus. Aleluia. Então, lá em Gratidão que Cura, a gente viu que a gratidão tem benefícios físicos, emocionais, sociais e espirituais. Reduz o estresse, saúde cardiovascular, imunidade, função cognitiva liberada, que mais? Diminuindo a ansiedade, depressão, aumentando a felicidade e produzindo um ambiente social recíproco à justiça, propício e enchendo a gente do Espírito Santo, que move todas essas coisas, óbvio, né? E a gente viu que tinha condições e transformações que a gratidão tem. Condição: reconhecer, agradecer, declarar e retribuir, certo? E eu passo a me libertar porque eu começo a ver que existe bondade na vida, em outro ser, que eu começo a falar sobre essa bondade e isso começa a afetar as outras pessoas. Eu começo a reconhecer falando e isso começa a afetar as outras pessoas. E eu começo a fazer coisas que refletem essa bondade e também afeta a minha vida e afeta das pessoas. E a humildade é o principal requisito da gratidão. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer que outro fez o que era bom. Não fui eu. E eu precisava que o outro fizesse e ele fez. Me põe numa posição inferior. Como Deus faz as coisas muito mais do que promete, então seria suficiente se ele tivesse feito a primeira parte, mas ele já faz a segunda. Sempre ele faz mais do que o suficiente. Glória a Deus. Daí a gratidão que Jesus espera não é somente da gente ter recebido algo, dizer, muito obrigado, Senhor, por isso. Mas eu te agradeço por ser meu e eu ser teu. É esse relacionamento que Jesus espera. E tudo isso dentro da noção de shalom, que é estar seguro na mente, no corpo, os dois, ser feliz, ser saudável, ser próspero, ser amigo, viver em paz, é viver em gratidão. E a gratidão, ela provoca o encher-se do Espírito, e o encher-se do Espírito provoca a gratidão. E a gente entendeu que sem Jesus nada posso, com Jesus tudo posso. O Senhor disse que a gente ficasse em paz. E nós aprendemos também o que é prosperidade. Prosperidade é ser empurrado para frente por Deus. Uma maravilha. Né? E aí vem a nossa imagem no nosso avião. E vem a gratidão de José. Certo? Que ele é tão... Ele preza tanto pela bondade de Deus, pela comunhão com a bondade de Deus, que ele considera calamidade pecar contra a bondade. Mas ele se dedicou ao que era bom e teve a promoção até se transformar em favorito do rei. Sabemos que não é nada do que a gente tem que define a gente, mas é aquele que nos dá todas as coisas. Mas e depois da cura? O leproso voltou. Ele voltou, e agora? A Bíblia não registra mais o que aconteceu depois, além do elogio de Jesus, além... Como foi que ele prosseguiu, estando aqui na terra, tendo recebido a vida eterna? Não é? Então a gente vai falar sobre isso depois da gratidão que faz para a gente depois da cura. Mas não tem o registro do que fez com o leproso, mas tem o registro do que aconteceu com alguém
que recebeu uma cura muito mais profunda, que foi uma ressurreição, que foi Lázaro. Olha o que aconteceu com Lázaro depois. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, ele hospedava Jesus na casa dele. Aí você pode dizer assim, ai que lindinho, lindinho. Pensa direitinho do trabalho que um negócio desse dava. Jesus estava no deserto pregando, tinha 5.000 pessoas. 5.000. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No mínimo, conte 2 pessoas mais para cada homem. Vamos pensar somente em 10.000 pessoas. Certo? Até para sair distribuindo pão, cansava. Você já imaginou que é receber na sua casa um homem que atrai milhares de pessoas e entra e sai gente, e gente quer emburacar porque tá doente, porque precisa de ajuda, que precisa de ajuda para outra pessoa que tá fora, que tá longe. Aí, minha gente, vocês não lembram que a pessoa estava dentro da casa dela, Jesus pregando lá, aí foram as criaturas e abriram um buraco no teto e, e baixaram o homem. Gente, vocês têm ideia do que significa isso? Primeiro que aquelas placas eram uma camada de palha, uma camada de madeira coberta com barro, outra camada de barro, outra camada de palha, outra camada de palha, certo? Aí fica tudo pisoquê e ficava lá no teto. Só que o tamanho dava quase 20 centímetros de largura e o tamanho dela era descomunal. Era uma placa dessa, tinha 1 metro por 2 metros, cada placa do telhado, certo? Agora vocês imaginem o baticum desse povo lá em cima, pofo, 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 para arrancar essa placa. E Jesus pregando lá embaixo. E as coisas caindo, os ciscos caindo, todo mundo olhando. Já atrapalhou bastante a pregação, imagina. Aí vamos lá. Agora você imaginou, uma placa dessa pesava uns 500 quilos. Aí o povo faz a força para tirar a placa. Aí pega um homem que já é tetraplégico, certo? Que já não se mexe, que é um peso morto, e para descer por corda lá para baixo. Essa criatura tem uma fé que ele arriscou a vida dele de fazer isso. É tipo assim, ou ele me cura ou eu morro de vez. E os amigos fizeram uma força para você descer um peso morto. Essas casas tinham 5 metros de altura. 5 metros. Você descer um homem que devia ter o quê? Vamos dizer que ele fosse magérrimo, tinha 50 quilos. Só que um peso morto de 50 quilos para você... Geralmente a pessoa tem 70, 80 quilos, não sei. Aí você desce um homem por ali. Para poder chegar lá embaixo. Se ele cair no meio do caminho, chegasse no meio do caminho, arrebentasse uma corda, alguém soltasse, acontecesse qualquer coisa, ele morria, bufo. Era ressurreição em vez de cura. Então, gente, isso aconteceu na casa de uma pessoa. Aí você imagina que receber Jesus não era uma coisa tão simples, era maravilhoso. Mas era, ele já andava com 12 pessoas, no mínimo 12, que tinha que ter lençol, roupa de cama, comida, bebida, tudo, coisa de higiene, tudo para essas 12, no mínimo 12, que vinham ficar mesmo. E o povo que seguia Jesus, que era muito mais gente. Então, receber Jesus não era uma coisa tão prosaica, né? Tão simples. Mas era o que Lázaro fazia. Então, o que aconteceu? Ele recebia Jesus. Aí, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá fora, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, o que aconteceu depois da cura de Lázaro? Lázaro começou a declarar, reconhecer, declarar e participar, servir a Jesus. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Lázaro passou a viver em gratidão. E viver em gratidão é servir e retribuir o que recebeu. Certo? Então, tá aqui, ó. E foi só Lázaro que viveu assim? Não. Teve aquele Gesareno que foi liberto também. Ele recebeu uma missão, gente. Qual foi a missão que ele recebeu?
Ao entrar Jesus no barco, porque o pessoal pediu para que ele saia daqui, não fica aqui não. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa e para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, anuncia a bondade que o Senhor manifestou na sua vida. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Preste atenção nisso. Ele saiu e foi retribuir a bondade que tinha recebido, proclamando o que tinha recebido. Certo? E depois da paz, tinha uma mulher samaritana que vivia agoniada. Era um relacionamento doido atrás do outro. Era um, dava errado 2, dava errado 3, 4, 5. Já estava no 6, já estava dando errado de novo. E aí, quando Jesus mostrou para ela o caminho, que ela sentiu que tinha achado a solução para a vida dela, ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens que ela mesma procurava para tentar trazer alegria para a vida dela, ela é que levou alegria para a vida deles. Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E essas pessoas que foram ter com Jesus, ela levou ele para Jesus e eles ficaram crendo em Jesus. Uma maravilha. Então, depois da paz, passou a ser proclamadora da paz. Depois da libertação, proclamadora da libertação. Depois da ressurreição, proclamadora da ressurreição. Certo? E depois da prosperidade? Preste atenção que a prosperidade ela tem uma característica diferente. Isso aqui é muito bonita, essa revelação aqui. Foi na prosperidade que José percebeu o propósito dele. Eu deixei isso para hoje. José começou tudo com um sonho. O sonho era, estava a família no campo, colhendo feixe de trigo, e o feixe dele ficava em pé e crescia mais do que os outros, e os outros vinham e se curvavam ao feixe dele. Do que está falando? Está falando do trabalho na terra. O que estava dizendo era que o trabalho de José na terra era muito maior e muito mais importante, que ia dar cobertura e ia coordenar todos os outros da família. E aí ele teve outro sonho. O que é o sonho? Que ele estava em pé e diante dele a lua, o sol e 11 estrelas se dobravam diante dele. E o que fala o dia e a noite? O dia e a noite fala a eternidade, é o tempo passando sem... Ele tinha um propósito eterno. A liderança dele tinha um propósito eterno, que é exatamente guardar a semente do Messias. E aí, o que é que... Opa! Olha só. Depois da prosperidade. Assim direis a José. O pai morreu. Quando o pai morreu, certo? Aí os irmãos mandam esse recado para ele. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Só que nós sabemos que José não tinha mágoa. Por que José chorou? Ele, do jeito que ele agiu, a gente sabia que ele não tinha mágoa. Mas por que ele chorou? Porque foi esse exatamente o momento em que se cumpriu o sonho dele. O pai e a mãe representam toda a carga passada, todos os antepassados. Os pais, isso é muito usado pelo judeu, inclusive. Os pais já vai até Adão. Então, e aí os 11 irmãos vão e se encurvam. Estavam lá literalmente prostrados. Ele chorou porque ele viu, ele entendeu, ele era profeta, ele entendeu. Ele como um molho grande em pé, um trabalho duro na terra, porque ele trabalhou como escravo, ele trabalhou como preso, ele trabalhou como mordomo, ele era um trator, né? E aí ele chora e diz assim, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante deles e disseram, eis-nos aqui para os teus servos.
Respondeu-lhe José: não tem mais, acaso eu estou em lugar de Deus? Preste atenção. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha o propósito. O propósito era a conservação da vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou, ele falou ao coração. Ele entendeu o propósito de todo aquele sofrimento que era para que a semente de Deus, o povo de Deus que ia trazer o Messias, eles conservassem em vida e conservando em vida a linhagem messiânica, a salvação de Deus também seria salva. Era pelo reino de Deus. Então, assim, a prosperidade financeira, física, autoridade, poder, bens, tudo isso tem um objetivo de Deus nele. No plano de Deus, Deus vai precisar de pessoas prósperas, sim. Mas não de pessoas prósperas que abandonem a bondade de Deus pelos bens. E José nunca fez isso. José sempre, ele podia ter ficado na casa de Potifar, podia ter tomado conta de vez, podia até ter matado Potifar e ficado com o que era dele. Tranquilo. Mais ou menos, né? Como se Deus não existisse. Podia até ter passado na cabeça dele, mas ele nunca abriu mão da bondade de Deus por bem nenhum. Então, é pela prioridade. A Bíblia diz o quê? Que primeiro o reino de Deus e o resto é acrescentado. O reino do Egito foi acrescentado ao reino de Deus a quem José servia, a quem José sustentava. Ele sustentava o reino de Deus. Ele sustentava o caminho das promessas de Deus. Então, nossas posses têm que ser instrumento, não objetivo. E José sabia disso e conseguiu viver isso, graças a Deus. Então, gente, simbora reconhecer, declarar e viver a bondade de Deus. E vamos para o desafio da Enu.